Boa noite, Nelo. Boa noite, ouvintes da Hora da Verdade. Como todos os dias, a partir de agora, a nossa transmissão é simultânea, rádio e internet. Estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan Online, o rádio com imagem. Hoje nós vamos falar sobre Copa de 2014, o setor de hotéis. Estamos recebendo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Bruno Omori. Bruno, muito obrigado pela visita. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui na Jovem Pan falando para os ouvintes e também para os telespectadores. Eu assisto e ouço a Jovem Pan desde criancinha, é uma grande sensação estar aqui. Você estava dizendo que era São Paulino, né? O Nelo estava falando do Palmeiras. É verdade, né? Também tem os seis do Palmeiras. É né? verdade. Bom, acho que a pergunta que a indústria vem respondendo muito nesses últimos tempos é se São Paulo tem condições de atender a demanda da Copa de 2014. Pelo visto, tem. Com certeza, Thiago. São Paulo seria a única cidade do Brasil que poderia receber hoje a Copa. Nós temos 42 mil Hs, apartamentos, e considerando 2,5 leitos por H, nós estamos falando de 105 mil leitos na cidade de São Paulo. Então, é a maior oferta da América do Sul disparado. Em segundo lugar, nós teremos Rio de Janeiro com 28 mil, em terceiro lugar, Buenos Aires com 18 mil. Isso, e todas as outras capitais, as 12 capitais, todas elas estão abaixo de 15 mil Hs. Unidades habitacionais ou apartamentos. Né? Então, e considerando como foi em Joanesburgo, que utilizou um raio de 100 quilômetros, nós estamos falando de 100 quilômetros de São Paulo, nós estamos falando de Campinas, Santos, Guarulhos, São José dos Campos e outras grandes cidades, chega uma oferta de quase 80 mil apartamentos, que seria uma das maiores do mundo no raio de 100 quilômetros. A ocupação atualmente aqui em São Paulo, a ocupação durante a semana, por causa de congressos, eventos, é a ocupação de fim de semana quando vêm os turistas. Essa porcentagem está em qual patamar hoje? Então, o ano passado nós fechamos São Paulo, cidade, com 70% de ocupação média. Né? Isso significa que durante a semana, por ser uma cidade corporativa, a gente tem uma taxa acima de 80% de ocupação. E nos finais de semana, entre 40% e 60%. E isso, se nós formos pegar em 2001, isso não chegava a 20%. Isso é o quê? Que teve incremento, principalmente no turismo cultural, com os grandes peças de teatro, e o turismo de compras. Então hoje a pessoa vai tanto na 25 de março e depois também na Oscar Freire. Agora, em relação aos hotéis, os hotéis nesse período, o senhor dizia de 2001 para cá, os hotéis passaram por reformas, grandes redes assumiram outros hotéis que já estavam, de uma certa maneira, passando por dificuldades, mas as redes internacionais assumiram os hotéis também? Hoje, na realidade, na cidade de São Paulo, nós temos, no estado de São Paulo em si, no estado de São Paulo, continua sendo 70% de independentes e 30% administrados, que são as redes. Na cidade de São Paulo, esse número ele diverge, na realidade. Ele tem em torno de 50 a 50. Então ainda temos um grande número de independentes ou hotéis administrados brasileiros de pequenas redes. Mas as grandes redes são extremamente importantes. Portanto, é que na BH nós temos uma parceria muito forte com o FOB, que é o Fórum das Operadoras, que são as administradoras. Então hoje nós temos o presidente do FOB, que é a entidade nacional, é vice-presidente da BH São Paulo também, para a gente estar bem integrado, que é o Roberto Rotter da Rede Pestana. E todos a cúpula da rede está trabalhando com independentes para a gente ter essa oferta única e promover a cidade de São Paulo como um todo. É um setor que precisa estar totalmente unido, né, com as agências de turismo, as operadoras, né, porque senão não sai, né? Com certeza. Hoje nós temos uma união muito forte. Hoje, inclusive, tivemos uma reunião do Conselho Estadual de Turismo, né, que reunimos todas as grandes entidades, a BH representante da hotelaria, a ABAV, as agências, a UBRAF, as feiras, a BO, que os organizadores de eventos e assim por diante, e do lado todas as secretarias. E aí nós discutimos o quê? O que precisa ser feito no turismo do estado de São Paulo? Como a gente pode agregar diferenciais e o que a gente pode fazer para integrar o governo junto com a iniciativa privada para fazer crescer o turismo paulista. Estamos conversando aqui nos estúdios da Jovem Pan Online com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Bruno Omori. Quem faz a pergunta agora é o repórter Leandro Andrade, que está aqui nos nossos estúdios. Boa noite, Leandro. Boa noite, Thiago. Boa noite, ouvintes e internautas. Boa noite ao nosso entrevistado. O Bruno, eu queria que você comentasse um pouco em relação ao perfil dos hóspedes aqui na cidade de São Paulo. A gente tem São Paulo como uma cidade de negócio e de eventos, isso é notório durante a semana, mas há uma queda considerável aí no número de ocupação aos fins de semana. A gente entende isso de que maneira?
a cidade não está sendo atrativa para o turismo cultural, de lazer, de eventos aos fins de semana, ou é uma característica mesmo das grandes cidades que são focadas em eventos, que esses hóspedes deixem a cidade durante a semana e retornem e voltem aí para o local de origem? Leandro, é um grande prazer falar contigo, agradeço a pergunta. É o seguinte, São Paulo hoje se prepara cada dia mais para tentar aumentar esse fluxo, né? Nós vemos com campanhas com o Convention Bureau, com a BH e com outras entidades, com aquele Fique Mais Um Dia. Porque hoje o perfil de São Paulo é evidentemente que ele é muito mais focado no hóspede de negócios e no hóspede que está participando das grandes feiras, né? Mas São Paulo cada vez mais acaba trazendo essa vocação de ser uma Nova York, de ser uma Buenos Aires. Por quê? Se formos comparar até com Buenos Aires, nossos museus são melhores que o brasileiro de Buenos Aires, né? A nossa noite, a nossa gastronomia é tão boa quanto a gastronomia de Nova York. Então, o que nós colocamos sempre é mudança de paradigma. São Paulo é uma cidade que não é só negócio. São Paulo é o bem receber, é tudo de bom e pode receber com qualidade o hóspede que quiser vir aqui a trabalho, sim. Mas se ele quiser vir para assistir uma grande peça de teatro, para vir fazer compras, tanto de luxo quanto segmento econômico, São Paulo está preparada. E nós estamos cada vez mais criando campanhas de incentivo. Tanto que nos hotéis no final de semana, grandes redes e também os independentes têm promoções. Então, fique uma diária e pague, fique duas e pague uma, ou descontos que vão de 10% a 40% ao final de semana. Por quê? Para poder atrair esse pessoal, ou mesmo o executivo ficou de segunda a sexta trabalho e ele chame a esposa, com os filhos, para passar um final de semana agradável numa cidade mais tranquila, com todos os benefícios. Ora, o senhor estava falando da ocupação durante a ocupação média, vamos dizer assim. É possível saber a ocupação do fim de semana, especificamente do fim de semana aqui em São Paulo? Em final de semana tem variado de 40% a 60% ocupação na cidade. É um número bom comparando com outras cidades do mundo ou é um número que pode ser incrementado? É muito, ainda tem muito a crescer. Se nós formos pegar Buenos Aires em si, que tem características parecidas de São Paulo, né? Grandes museus, uma gastronomia boa, ele pode chegar assim, a ideia de São Paulo é poder chegar não no patamar, talvez, dos eventos de negócios, mas chegar muito próximo. E a cada ano, principalmente o turismo de lazer, vem crescendo 5, 7, 8% ao ano. Né? Porque a pessoa, principalmente no interior de São Paulo e do resto do Brasil, tem entendido que São Paulo é uma ótima cidade para ter uma visitação ao final de semana, tem muitas coisas para fazer. Eu, inclusive, estive no Museu Catavento, que era o Palácio das Indústrias, fiquei admirado com a qualidade que tem. Tinham estagiários que eram, não sei, de alguma faculdade, não sei se era USP ou alguma outra, prestando um atendimento, informando como funciona. A mesma coisa quando eu visitei o Museu de Arte Sacra. Então, São Paulo está muito preparado para atender bem realmente o visitante e o turista. Atualmente, quais eventos aqui em São Paulo que acabam movimentando e aumentando essa ocupação? Você tem a Fórmula 1, a própria virada cultural. Aí sim sobe de 60% a média? Com certeza. A Fórmula 1 é o maior evento da cidade de São Paulo. É maior que os corporativos. É o único evento cultural ou esportivo que enche mais os hotéis do que as próprias feiras. Então, a Fórmula 1 por quê? Porque ela é muito bem trabalhada há vários anos, né? Então, todas as operadoras saem de um ano já reservando a próxima cota do outro ano. As pessoas vêm para a Fórmula 1 o amante da Fórmula 1, só que ele traz a família para cuidar, para fazer a cultura. E tem muito marketing de relacionamento das empresas. Então, um patrocinador da Fórmula 1 faz vários eventos em vários dias dentro da Fórmula 1. Os outros eventos, os segundos maiores eventos, são realmente as feiras corporativas. Todas elas trazem uma ocupação e lotam a cidade. Aí vem os eventos culturais, né? Os esportivos e culturais. Nós temos, por exemplo, o Troféu Brasil Detetive, que acontece em São Paulo. Ele enche o final de semana. Né? E realmente vem com uma taxa de ocupação que sai, por exemplo, dos 40%, chega a 70%, 80%. Ou mesmo algumas feiras que estão ligadas mais à cultura. Um exemplo é a Hair Brasil, que é mais ligado à beleza e é final de semana. Então também enche a cidade. E os outros eventos cada vez mais têm atraído mais pessoas, né? que é a virada cultural, a virada esportiva, tem atraído turistas de fora de São Paulo.
Agora, os hotéis que são construídos ao lado de locais, de centro de convenções, como o AMB, existe um hotel ao lado do AMB, e tem também a expectativa da construção do estádio do Corinthians, e existe uma expectativa de uma atração de hotéis também. Para um hotel se instalar naquela área em Itaquera, o que é preciso? Porque depois que passa a Copa, vira um elefante branco, né? Como o estádio de futebol propriamente dito, né? Exatamente, Thiago. Na realidade, isso precisa ser feito um ótimo estudo de viabilidade, de negócio. Porque hoje a oferta de São Paulo está equilibrada, a demanda e a oferta equilibrada. 70% de ocupação na cidade do ano passado significa uma ocupação equilibrada. Se a gente for comparar com outras capitais do mundo, nós estamos falando de Buenos Aires 76, Nova York 82, Tóquio 83 e Paris 86% de ocupação média ano. Então, para construir uma região que não tem nada, ou você faz um mega complexo, levando um centro de convenção, dando incentivo para as redes hoteleiras, para os hotéis se instalarem, e construindo o mercado corporativo na região, senão realmente tem exemplos que aconteceram na Coreia, tem exemplos que aconteceram na África, que foram feitas regiões inabitadas e poucas exploradas e depois tiveram um grande problema. Então, a grande solução para Itaquera, hoje, no momento, analisando o ponto de vista turístico e da hotelaria, é o quê? Criar um bom sistema de transporte para que ele possa se dirigir da Berrini, dos Jardins ou do centro, onde tem maiores considerações dos hotéis, e levar com qualidade eles e trazerem. Em alguns lugares da Copa da África, tinha um evento de FIFA Fan Fest, e 5 minutos depois não podia ter mais nada. Senão era até perigoso. Né? Não estou falando que Itaquera é perigoso, ou muito, muito pelo contrário. Mas a ideia é que você possa atrair, e logicamente que o turista vai preferir andar numa Oscar Freire ou entrar num shopping de grande porte, e aonde ele tem os teatros, do que ficar numa região que não tem nada. A não ser que seja criado tudo isso lá, é muito difícil ter um investidor que queira investir um grande valor para construir algo lá. Estamos conversando aqui nos estúdios da Jovem Pan Online, com a transmissão simultânea pela Rádio Jovem Pan, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Bruno Omori. Mais uma pergunta do repórter Leandro Andrade. Você, Leandro. Bruno, eu queria que você comentasse um pouco em relação aos projetos que existem dos hotéis no entorno de Guarulhos, principalmente por conta aí do aeroporto internacional. A gente tem ali um número razoável de quartos de hospedagem, há como se expandir. Eu me lembro que há pouco tempo, inclusive por conta aí de voos atrasados, problemas das companhias, os passageiros estavam sendo deslocados inclusive para o litoral norte de São Paulo, para o litoral de São Paulo, porque não havia ali vagas disponíveis em Guarulhos e nem aqui na cidade. Eu queria que você comentasse um pouco em relação ao entorno aí do aeroporto de Guarulhos. Bom, Leandro, em relação ao aeroporto de Guarulhos, nós temos lá, na BH nós dividimos em várias vice-presidências. Nós temos lá o presidente do Convention Bureau de Guarulhos, que é o Mark Anoni, que também é vice-presidente da BH São Paulo, que cuida dessa parte. Mas Guarulhos hoje é uma das maiores ofertas, até se considerar fora a cidade de São Paulo, em número de apartamentos. Nós estamos falando lá em relação a quase uma oferta de 10 mil apartamentos. Se você pegar as capitais brasileiras, a grande maioria não tem isso. Mas o que aconteceu em relação a isso foi na semana, basicamente, do U2. Né? O que aconteceu naquela semana? Naquela semana, nós tínhamos, e esse fenômeno foi bem claro, nós tínhamos o carnaval que aconteceu em março. Primeira quinzena de março acabou o carnaval. Todas as empresas corporativas estavam ansiosas em vir para São Paulo para fechar negócio. Elas normalmente já estariam no comecinho de março fechando negócio. Então elas vieram com toda a força total. E nós tínhamos um grande feriado, que era o feriado da Páscoa, que matou a semana por ser 2 dias. Então as empresas que vinham fazer semana anteciparam. Então nós ficamos com uma margem de 20 dias, com todos os corporativos e todos os eventos acontecendo. O que aconteceu? Naquela semana nós tínhamos 7 feiras na cidade. Uma delas eram feiras de brinquedos, feiras de grandes portes, que normalmente a cidade de São Paulo, que só com o corporativo começa de 60, com as feiras chega a 70, 80, 90, e aí colocou um show do U2 numa quarta-feira, quando o pior pico, quer dizer, o melhor pico do negócio. Né? As pessoas, ou mesmo os prefeitos que vêm fazer negócio em São Paulo, chega na segunda e na terça, quarta-feira faz e vai embora na quinta ou na sexta. Então, quer dizer, era o dia que estava mais cheio. Então, nenhuma cidade do mundo, e aí eu falo até de Las Vegas, que é a maior oferta da cidade do mundo, teria condições de atender. Então foi o quê? Falta de programação. Por quê? Na semana seguinte do feriado, São Paulo fechou uma ocupação de menos de 35% em média.
35% é uma cidade em guerra que apresenta uma taxa de ocupação dessa. Quer dizer, se tivesse colocado o show de U2 na semana seguinte, nós teríamos atendido com qualidade, com tranquilidade, um layover teria sobrado apartamentos que fechou em 35. O show de U2, em torno de pessoas que vieram se hospedar de fora, não foram no máximo 20 mil, né, na quarta-feira especificamente, e um layover é 200, 300 pessoas, e nós temos 35. Então, quer dizer, se nós temos 42 mil na cidade, a gente tinha 32 mil vazios. Né? E são 105 mil leitos, quer dizer, 105 mil pessoas que podem ficar na cidade. Quer dizer, foi o quê? Uma falta de coordenação, porque hoje nós temos uma ótima parceria com a UBRAF, União Brasileira de Feiras, com a BEOC, Associação Brasileira de Organizadores de Eventos. Então, a hotelaria tenta se programar. Mas quando pegam um show, eles muitas vezes não conversam com o trade turístico. E aí eles colocam numa data que já está superada, a cidade está cheia. Então, se fosse programado um pouco melhor e eles sentassem conosco, nós vamos falar, assim como vai ter o Rotary 2015, que estão previstos 30 mil pessoas, nós estamos combinando também no Expo Mundi 2020, né, que foi em Xangai. Então, na realidade, o quê? Mas aí nós programamos, todo o trade se programa, e é o que vai acontecer na Copa do Mundo. Eles vão mudar o fluxo, né? Evidentemente, se a Jovem Pan fosse funcionamento com todo o corpo corporativo, não faria durante a Copa, vai fazer antes ou depois. Mas muitas vezes, o quê? Dá para fazer durante a Copa eventos ligados com as empresas patrocinadoras e eventos ligados com o futebol. Tem o Congresso da FIFA um pouco antes também, né? Exatamente. Então já começa, na realidade, nós já temos um contrato, uma parceria da hotelaria com a FIFA desde 2007. Então nós já assinamos vários contratos, já tem contratos com a FIFA e com a MET para 2014 na cidade de São Paulo, e nós estamos trabalhando agora em torno dos Team Base Camps, né, que são a concentração, porque evidentemente o estado de São Paulo tem muito mais condição de receber uma delegação, o quê? Por causa da logística, porque vamos supor que ele fique em Campinas, tem um grande resort lá, aí tem uma oferta hoteleira muito boa, né, para atender o quê? Jornalista, para atender até os descendentes que no Brasil, o país do futebol vai querer acompanhar, fazer uma FIFA Fan Fest, e se ele precisar fazer marketing, para treino ele tem lá 2, 3 centros de treinamento, mas ele tem 2 estádios, o estádio do Guarani e da Ponte Preta, para fazer uma coisa mercadológica com arquibancada cheia, se quiserem. E qual outro estádio que tem isso? Além disso, nós vamos falar o quê? Tem lá uma Bandeirantes, uma Anhanguera, Dom Pedro e tem o aeroporto do lado. Quer dizer, então São Paulo ela tem essa possibilidade de receber com muito mais qualidade todos esses visitantes e todo esse público, até pela questão que a FIFA não é a ONU, não é a BH que é a entidade sem fins lucrativa. Ela visa lucro. Se ela visa lucro, como é que vai ficar sem o maior mercado consumidor da América Latina, que é a cidade e o estado de São Paulo? Não é a ONU, mas tem mais filiados do que a ONU, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Mas, ao contrário da ONU, eles visam lucro. E se eles visam lucro, eles precisam do maior mercado consumidor. A Jovem Pan está aqui em São Paulo porque é o grande polo. E a audiência que a Jovem Pan tem é por causa também, lógico, não só da qualidade, mas porque tem 11 milhões de habitantes só na cidade, são 40 milhões no estado. E aí, esse é o ponto de referência. Onde estão os grandes data centers, onde está a grande infraestrutura tecnológica, a grande infraestrutura jornalística do Brasil? Está em São Paulo. Então, evidentemente que é muito mais fácil você trabalhar essa oferta e toda a estrutura dentro de São Paulo que em outras até capitais. Olha, Bruno, ampliando um pouco esse debate sobre os hotéis, a gente já falou um pouco de São Paulo, bastante São Paulo até, agora, os estados do Norte e do Nordeste, aí sim o problema da ocupação, ou seja, faltam hotéis, a FIFA, até os organizadores pretendem colocar navios, né, na costa para tentar suprir essa demanda. É possível até 2014 dar conta dessa demanda ou deixa as pessoas em outros locais e deslocam na semana do jogo? Como é que deve ser uma rotina de Copa para esses estados? Olha, Thiago, o que acontece? Nós achamos, pelo bom senso, pela questão de logística, imagina que nós fomos colocar numa dessas capitais pequenas um jogo como aconteceu na Copa da África, Estados Unidos e Inglaterra. Mas essa cidade só tem 5 estrelas. Quem vai admitir dormir no 4? Um americano, que é a grande potência mundial, ou um inglês, que foi inventor do futebol e a grande potência? Logicamente que, pela lógica, vai acabar deslocando para os grandes centros. Até porque tem algumas cidades que não funciona nem internet, telefone celular em algumas partes. Né? Então, esse problema, na realidade, vai ser resolvido como? Vai ter que ter uma concentração das delegações, da parte jornalística, da parte até dos turistas, nesses
locais onde pode instalar, porque não adianta também um estado pequeno, uma cidade pequena, construir um monte de hotel, porque se ele construir, depois da Copa ele vai fazer o quê com aquilo? Vai quebrar a cidade, né? Porque vai ter que mandar toda a mão de obra embora, um investimento caro e muito bem empregado vai ser desperdiçado. Então, o que se é pensado e que deve acontecer no Brasil por ser continental? Algumas dessas capitais foram escolhidas meramente por causa da parte política. Mas na parte logística, na parte de bom senso, vai ter que trabalhar as grandes capitais esse fluxo. Até porque se ele deixar concentrada a pessoa no norte ou no nordeste muito quente, depois vier jogar no Rio Grande do Sul, que é inverno, passar para São Paulo, você vai ter uma epidemia até de gripe entre os jogadores. Né? Então vai ter que polarizar e vai ter que deixar em regiões cada um dessas delegações e mesmo dos turistas que vêm assistir. É aquela história de fatiar o Brasil, né? Você deixa uma delegação que só vai jogar no sul, no centro-sul, né? Eu acho que até poderia fazer isso. Vai ter que ter, e isso que foi a parte interessante da Copa do Mundo, que fez divulgar o turismo. Porque você vê que o Japão e a Coreia passavam para as partes. No Brasil, vai ter que criar, assim, pode manter, isso não é nada fechado ainda, mas pode ser mantido esse fluxo, mas vai ser muito difícil, porque o grande gargalo são os aeroportos. Né? O aeroporto aqui em São Paulo não é bom, mas em outros lugares está pior. Né? Então, essa logística vai ter que ser muito bem pensada pela organização para que a gente tenha um sucesso na Copa. E a concentração de pessoas, jornalistas e turistas, tem que ficar nos grandes centros. Estamos conversando aqui nos estúdios da Jovem Pan Online com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Bruno Omori. Nossa transmissão é simultânea, rádio e internet com imagem. Mais uma pergunta do repórter Leandro Andrade. Leandro. A gente consegue perceber, é possível medir como é que vem sendo a evolução dos preços das diárias cobradas pelos hotéis aqui no país? Em alguns países houve aí redução significativa, né? É possível agora se hospedar em hotéis 5 estrelas até com um preço mais acessível. Eu queria saber da nossa realidade, da realidade brasileira, se essa procura cada vez maior por conta dos eventos, isso acaba inflacionando os preços. Há diferenças consideráveis entre as diárias cobradas nas principais capitais, São Paulo, Rio, de outras capitais, como Norte e Nordeste. Queria que você comentasse um pouquinho também essa questão dos preços, as diárias dos hotéis aqui no país. Bom, Leandro, as diárias dos hotéis, na verdade é o seguinte, sempre quando nós estamos falando de turismo, nós estamos falando de dólar. Não é? Então, logicamente, quanto mais a cotação, na realidade, fica mais barato o estrangeiro vir para cá e vice-versa. Então, hoje está muito favorável para o brasileiro viajar para fora por causa disso. E dificulta não só o produto turismo, como o produto exportação. É mais difícil exportar, né, com o real valorizado. Mas o que acontece? Se nós formos comparar a diária Brasil e mundo, na verdade nós podemos perder, por quê? Porque não é só o fator hotel, né? Tem o deslocamento e tem a distância, né? Então, um hóspede na realidade, um turista para ele vir da Europa, é mais barato, logicamente, o hotel aqui do que na Europa. Se você pegar uma diária hoje de São Paulo, comparado com todas as grandes capitais de negócios do mundo, estou falando de Tóquio, Nova York e todas as grandes capitais do mundo, é uma das mais baratas. A gente só perde para Buenos Aires porque está muito desvalorizado o peso. Quer dizer, mas São Paulo hoje, em relação ao Brasil e Brasil, eu diria, mas em relação ao mundo, tem uma diária muito boa. Né? Se você for comparar a diária de São Paulo com Nova York, é muito barata. É muito barata. E mesmo São Paulo com Rio. Né? Porque o Rio de Janeiro, hoje, ele consegue trabalhar tanto o turismo de lazer como um negócio muito forte, tanto que a taxa de ocupação do Rio é quase 10% maior que a de São Paulo. Então, hoje, um hotel 4 estrelas em São Paulo, a gente está falando de mid-scale, que seria, nós estamos falando de uma diária de R$200, 180 a R$200. No Rio de Janeiro, esse mesmo hotel teria 300 a R$400, 3, 4 estrelas. E em Nova York, nós estaríamos pagando em torno de R$500, né, se fosse colocar e fazer a conversão. E em Paris, muito mais, né? E por causa do euro. E o mais caro acaba sendo Londres, porque aí vem para o pounds, que é mais elevado. Então, quer dizer, Brasil ainda é barato em termos de diária, em relação ao mundo. O que, na verdade, fica mais caro é porque, como o dólar está, então
logicamente que é mais fácil ele ir do lado, porque tem o valor da passagem, tem o valor de uma série de outras coisas, que compensa ele ficar, muitas vezes, e ele acaba não vindo e fica na Europa. Porque antes, com o real desvalorizado, era muito barato ele vir para cá. Ficava mais barato que ele pagar uma passagem, vamos supor, da França para a Itália, da França para o Brasil. Então ele vinha para o Brasil, até porque ele está conhecendo uma coisa diferente. E depois ele chegava e ficava ia fazer uma compra e era de graça. Né? Inclusive, nós estávamos conversando com o pessoal da MET, que já está com o escritório aqui, eles falam, quando eu cheguei aqui no Brasil, minha moeda valia 3, 4 vezes mais e eu ganhava muito. Hoje em dia já está complicado, porque ele começa a ficar equilibrado. Né? Então é mais esse efeito. Mas hoje a diária do Brasil é muito competitiva e se colocar numa balança e fizer uma comparação na mesma escala, ou pegar uma rede, a mesma bandeira da rede e comparar em vários países, o Brasil, se jogar isso para o valor de dólar, ainda é uma das melhores do mundo. Sem considerar Buenos Aires, né? Porque Buenos Aires ela está muito peso desvalorizado. Mas fora isso, na realidade, o Brasil tem diárias muito competitivas. E São Paulo, para negócios, é uma das capitais mais baratas. Com certeza. Pode fazer a pesquisa com todas as grandes capitais mundiais. E em relação ao Nordeste, por exemplo, a procura pelo Nordeste inflaciona também a diária? Olha, a diária do hotel, basicamente, ela se mantém muito estável, né? Assim, mesmo no Nordeste, claro, tem o Carnaval, que é o grande emote, aí realmente é normal, oferta e demanda, mas durante o ano ela não tem uma evolução, ela é mais ou menos uma diária constante durante o ano, com picos de sazonalidade que tem descontos, né? Mas o Nordeste já foi muito mais procurado, chegou a ter há uns anos atrás, voos charters direto da Itália, da Espanha, toda semana. Hoje só tem um por mês, muitas vezes. Diminuiu muito esse fluxo. E ainda o Brasil precisa trabalhar muito, principalmente a Embratur. Ele precisa ter um pouco mais integrado, porque basicamente aumentou o número de gastos do estrangeiro aqui, mas o número de turistas ainda continua muito próximo do que a gente tinha 3, 4 anos atrás, que é aqueles 5, 6 milhões de turistas. Então precisa ser feita uma campanha do Brasil, tentar trabalhar de uma forma consistente também a parte de assessoria de imprensa Brasil, para explicar o que o seu Brasil tem de bom, explicar como ele pode vir, da parte de segurança que existe no Brasil e trabalhar muito o destino no Brasil da parte boa, da parte cultural, da parte de lazer, da parte do que o Brasil tem de bom oferecer. Agora, Bruno, nossa entrevista já está chegando na reta final. A gente fala muito da infraestrutura. Aeroportos, deslocamento aqui em São Paulo, metrô que não atende toda a cidade. Agora, o turista, no caso o turista brasileiro, o turista deixa de viajar preocupado com essa infraestrutura ou ele encara, ele está de férias, ele vai viajar, não tem nenhum problema se eu ficar tantas horas no aeroporto. Isso passa pela cabeça do turista ou a questão da infraestrutura desencoraja uma viagem sim? A infraestrutura é essencial, né? Claro que todo mundo se programa, não quer ter estresse, claro, né? Então, tem que ser trabalhado não só a infraestrutura, como a qualificação dos profissionais para poder atender cada vez melhor o turista, né? Nós temos campanhas aí, tanto das entidades, como também unindo com o Ministério, unindo com o governo, para treinar os profissionais, correndo atrás de crédito para retrofitar os hotéis, retrofitar os parques temáticos, para poder cada vez mais prestar. E tem coisas que dependem exclusivamente do governo. Vamos supor, nós estamos falando de metrô, nós estamos falando dos aeroportos e assim por diante. De repente, a unir mais, escutar um pouco mais a iniciativa privada, porque o que nós podemos acrescentar, ou mesmo essas parcerias privada-pública, que são a grande solução não só no Brasil, como no mundo inteiro. Nós temos hoje a Câmara Temática da Copa do Mundo, do Conselho Estadual de Turismo, que a gente reúne todas as grandes entidades, junto com a FIFA e a MET e todas as secretarias, para a gente discutir como o trade turístico pode trabalhar cada ponto. Um exemplo, no metrô. Como a gente pode trabalhar dentro do metrô os pontos turísticos, ou o que ele pode fazer? Ou então, o hóspede, a pessoa que vem assistir a Copa do Mundo vai estar no hotel. Por que não criar um centro de informações em cada hotel? Explicando o que ele pode fazer com os guias que vão fazer essa visita. Quer dizer, tem que estar integrado. Somente integrando a ação política junto com a ação empresarial é que nós vamos ter um sucesso para esses eventos mundiais e para o turismo brasileiro.
Bruno, olha, muito obrigado pela sua visita aqui aos estúdios da Jovem Pan Online. Você queria deixar o site da ABIH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, é isso? Isso, o site da BH é abhsp.com.br. Foi um grande prazer, eu sou um fanzaço aqui da Jovem Pan, eu mando um grande abraço para todos, telespectadores e ouvintes, e foi um prazer falar com vocês. E venha mais vezes, obrigado, viu? Muito obrigado. Conversamos com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Bruno Omori. A você, ouvinte da Rádio Jovem Pan, a partir de agora a nossa programação esportiva, e você, internauta, continue sempre conectado aqui na Jovem Pan Online. Boa noite, até a próxima. Jogando em casa, nada começou